Me fala a verdade, você gosta de economizar na sua obra? Hoje eu vou te mostrar 5 estratégias que eu faria se eu quisesse economizar em alguma obra. No vídeo vai ter estratégias para quem está iniciando uma obra do zero e para quem está fazendo alguma reforma. A primeira estratégia que eu faria se eu quisesse economizar em uma obra começa pela escolha do terreno. Eu escolheria um terreno plano, ou um terreno que não tenha um desnível muito considerado, tanto em aclive, que é quando o terreno está acima do nível da rua, quanto em declive, que é quando ele está abaixo do nível da rua. Claro que você não precisa, escolher um terreno ali totalmente plano, mas deve evitar terrenos que possuem aclives muito acentuados e declives também muito profundos, porque esse tipo de terreno vai demandar de um custo maior, porque você vai precisar fazer grandes movimentações de terra e também vai precisar fazer uma estrutura para poder fazer ali as contenções e nivelar ele com o nível da rua e provavelmente também, em alguns casos, você vai precisar fazer um muro de arrimo, que são coisas que elevam bastante o valor da construção. A segunda estratégia que eu faria se quisesse economizar em uma obra está com o tipo de planta. Se você quer economizar na sua obra, o ideal é que você faça uma casa térrea. Claro que não é em todos os casos que é possível, principalmente se o lote for muito pequeno e o programa de necessidade for muito extenso, aí tem que fazer um sobrado, não tem como. Mas se o lote permitir, eu faria uma casa térrea, porque a casa térrea ela demanda de uma estrutura mais básica, uma estrutura mais leve do que um sobrado. E também o sobrado ele vai agregar mais valor, porque ele precisa de uma segunda laje, de uma escada, faz com que a estrutura que está ali dentro da terra, ela seja uma estrutura mais reforçada. Tanto a estrutura que está dentro da terra, como os pilares e as vigas, eles precisam ser mais resistentes, para poder aguentar ali esse peso da segunda laje. A terceira estratégia que eu utilizaria se quisesse economizar seria aproveitar ao máximo a luz natural e a ventilação natural. Para que você consiga utilizar esses dois itens de uma forma bem eficiente, você precisa começar a programar isso na etapa de projeto, onde você faz um estudo solar e um estudo dos ventos dominantes. Isso permite que você posicione melhor as aberturas da sua casa, de uma forma que a luz natural ela entre de uma forma eficiente, sem esquentar bastante o ambiente, o que faz você ter aí um conforto térmico, e também isso faz com que você tenha uma maior eficiência energética, pensando em um futuro aí que você vai economizar com energia, porque você vai ligar menos luz, e vai economizar também com o ar-condicionado. A quarta estratégia que eu adotaria se quisesse economizar na minha obra seria utilizar metais cromados, como torneiras, cubas e registros. Utilizar os metais cromados no lugar dos coloridos faz você economizar bastante, porque os coloridos ele agregam bastante valor na obra. O ponto principal dos coloridos não é ter que comprar só um item, como por exemplo só uma torneira. Os metais, quando você vai utilizar um colorido, todos os outros acessórios precisam ser coloridos acompanhando a cor. Por exemplo, você vai utilizar uma torneira dourada, você tem que colocar os registros dourados, os acabamentos de toalhas tem que ser no mesmo dourado, o que no final, quando você somar, vai agregar bastante valor na obra. Além de ser mais difícil também de combinar com os outros itens, como bancadas e armários, com exceção do preto, porque o preto é um dos coloridos que é mais atemporal e combina com tudo. A quinta estratégia que eu adotaria se quisesse economizar na minha obra é com relação às bancadas. As pedras para bancadas eu optaria por granito. O granito ele é uma pedra que ele tem uma alta resistência, tanto a calor e a mancha. É uma pedra bem interessante para a gente poder estar utilizando e ela tem um custo mais interessante quando comparamos com outras pedras que têm uma resistência parecida, como um quartzo, um quartzito ou até mesmo uma pedra ultra compacta. O granito, a gente tem várias texturas que a gente pode explorar aí para poder estar utilizando em projetos.
temos pedras mais claras como o branco siena, temos pedras mais escuras como o preto São Gabriel, que fica bem interessante para a gente poder utilizar em cozinhas. Porém, mesmo o granito sendo uma das pedras mais interessantes em questão de custo, existe granitos com preços variados. Você vai conseguir encontrar granitos que vai variar de 300, 500 reais o metro quadrado, mas também, dependendo de algumas texturas, alguns granitos mais exóticos, você vai encontrar valores aí acima de R$1.000, 1.000, 1.500. Aí precisa avaliar o que vai ser mais interessante. E se você também quiser saber mais sobre a resistência de pedras para poder utilizar em bancadas, principalmente de cozinhas, vou deixar um outro vídeo que a gente tem aqui nos cards, que fala sobre a resistência dos materiais a manchas. Agora me diz, qual dessas estratégias você vai adotar na sua construção? E qual delas você não abriria mão de forma alguma?